E hoje nós vamos falar com o Márcio, empresário da área de segurança e terceirização. Se você acha que está difícil contratar pessoas para trabalhar na tua empresa, criar regras para dentro da sua empresa, imagina para a empresa dos outros. Isso é o que ocorre quando a gente está na empresa de terceirização. Não é fácil, não. Pessoal, uma ótima noite. Vamos ter empresários a semana inteirinha contando os seus resultados e compartilhando com vocês. Vai ser uma semana show de bola. Pessoal, se depois dessa semana, vocês não se saírem como diretores da empresa de vocês, não sai mais, não sai mais. A ideia é essa. A ideia é que vocês tenham conhecimento suficiente para começar a dirigir a empresa de vocês. A nossa empresa cresce, a gente começa a contratar pessoas, e em lugar dessas pessoas trazerem mais lucro, em lugar disso, acabam trazendo dor de cabeça. Aí, agora sim, já é a nossa segunda live. Antes de mais nada, Márcio, muito, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu acho que é sempre inspirador outros empresários ouvirem os perrengues que a gente passa e como é que a gente resolve eles. Uma coisa é aquelas lives que a gente conta, as dificuldades, mas ninguém conta o passo a passo, como é que a gente faz para se sair delas. Então, eu quero que realmente as nossas lives dessa semana possam trazer um caminho para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu só tenho que te agradecer. Então, eu abro essa live agradecendo você e te dando os parabéns por ter escolhido ser empresário, que é uma missão, né? Fala sério. Boa noite, Carmen. Boa noite a todos aí que estão acompanhando. Realmente, e que missão, né, Carmen? Que missão que Deus propicia para a gente e também nos dá os desafios e também nos dá a coragem para não desistir na metade do caminho, né? O caminho eu sempre brinco que quando um filho sai de casa, o caminho da casa dos pais é maravilhoso para ele retornar, né? E o caminho do desafio é cheio de espinhos. Mas não posso reclamar dessa atividade, e principalmente quando a gente se permite aprender e se permite entender que você precisa de ajuda, que você precisa de aprendizado, você precisa aprender, você precisa ensinar. Então, acho que quando você começa a cultivar isso, começa a fazer sentido a questão de valor e de princípio que você tem na vida e o que você quer deixar. Então, acho que empreender, para mim, tem sido muito desafiador. Um desafio a cada dia, é uma superação, é uma tropicada que você dá ali, mas não pode ter o receio de talvez dar um passinho para trás, aprender e procurar não repetir os mesmos erros, né? Então, é muito bacana, tem sido muito desafiador e esse aprendizado que a gente vem tendo aí nesses últimos meses tem sido muito importante. E mais importante que você falar, olha, eu estou fazendo um curso, estou fazendo um treinamento, é quando você começa a perceber que a teoria vai se caminhando com a prática, né? E acho que eu tenho buscado fazer dentro do meu segmento aí, e eu diria que não é fácil, digo para vocês aí, com toda certeza, realmente não é fácil, mas quando elas começam a se encaixar as pedrinhas aí, você vai ganhando motivação e vai vendo os resultados, né? Uns Eu podem imagino. demorar, outros podem demorar um pouco mais, mas é muito importante a gente se dar essa oportunidade para nós mesmos e de entender que empreender não pode ser um fardo. Empreender tem que ser um desafio, tem que ser algo produtivo, e não precisa ser sofrido, É né? verdade. Precisa ser organizado. E é isso que eu tenho procurado aprender e aproveitar. Não dá para estar todo o tempo ao vivo ali, mas a gente corre lá, é bacana isso que você não perde nada. Você vai lá e busca aquilo que você eventualmente não viu num determinado momento e volta, refaz. Eu já tive situações que eu voltei e falei, nossa, mas será que é assim mesmo?
volto a dar uma olhadinha lá e entendo de uma outra forma, né? E vai se permitindo. Por quê? Tudo envolve pessoas, tudo envolve processo. Ninguém faz nada sozinho hoje, né? Então isso é um grande aprendizado para mim. É justamente, né, a soma de pessoas e processos que trazem o resultado da gente. Muitas vezes, o empresário, ele quer focar nas vendas, ele quer focar na produção, ele quer focar em coisas que são curtas e passageiras. Você foi lá, focou na produção, deu um gás, resolveu. Foi lá, focou em vendas, vendeu, resolveu. Só que depois o problema volta. Agora, quando você foca exatamente nisso que o Márcio acabou de falar, pessoas e processos, é eterno, é eterno. Empresário, por favor, entenda isso. Quando você começa a desenvolver pessoas, ai, Carmen, elas vão sair. Vão. Todas as pessoas vão sair, tá tudo bem. Tem problema nenhum. Um dia vocês foram empregados também, vocês saíram e tá tudo bem, não tem problema. Mas quando você começa a desenvolver pessoas, você muda a cultura da tua empresa. Outras pessoas serão contratadas e essas pessoas já vão entrar e já vão entender, opa, como é que as coisas funcionam aqui? Porque as pessoas que saíram, elas deixaram uma cultura implantada e processos desenvolvidos. E quando que a gente termina de fazer os processos da nossa empresa? Nunca, porque os processos sempre podem ser melhorados. É só vocês se lembrarem quanto tempo levava para trocar a roda do carro. Né? Lá na Fórmula 1, por exemplo, quanto tempo levava? E hoje, quanto tempo leva? Então, não importa o quanto o processo na tua empresa está aprimorado, ele pode ser melhorado. E sabe quem vai melhorar ele? Não são os bambambãs de processos. São as pessoas que estão ali no front, trabalhando na máquina, colocando o produto na prateleira. São eles que conhecem a melhor forma de melhorar esses processos. Muito legal, Márcio. Márcio, e como eu sempre falo, né? Se fosse fácil ser empresário, a gente não ia ter como contratar pessoas, porque todo mundo ia querer ser empresário. E tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. É só lembrar quando a gente era criança, estava ali na rua jogando queimada, né? E aí tem aqueles que gostam de escolher o time e tem aqueles que gostam de ser escolhidos. Então, tá tudo bem. Geralmente o empresário ele gosta muito de escolher o seu time. Então, quem vai ser o capitão? Eu vou ser o capitão, eu vou ser o capitão, né? E aí já quer ser o capitão, né? Você já escolheu o time também quando você na rua, brincava na rua também? Como é que era? Conta pra gente. Você era o que escolhia ou o que era escolhido? Olha, eu sempre fui aquele que dá o passo para frente, né? Em outra hora eu era aquele que o pessoal dava o passo para trás e eu ficava na frente, né? Sempre gostei assim de ter um determinado controle. Isso é natural de você não dizer não para aquilo que você não conhece, assim de cara, não vou fazer. Bom, eu faço, né? Vai pro gol, né? Vai pro gol, né? Apesar que tinha que ser pro gol, porque com essa forma física aqui não daria para jogar a bola muito lá na frente, né? Então, eu acho que sempre tive essa questão de chamar a responsabilidade, né? E tem Não sei gente que se não isso. gosta, não é? Sim. Tem gente que não Eu. gosta, tem gente que gosta de não correr riscos. Tem gente que Sim. quer ter o seu salário depositado no final do mês e tá tudo bem. Por isso que a responsabilidade do empresário é depositar esse salário. E diga uma coisa, Márcio, você sempre foi empresário ou você já trabalhou de empregado também? Não. Eu saí da agricultura, né? Eu trabalhei com a família até os 24 anos. E aí eu decidi que eu queria estudar. Eu me formei em Direito em 2009, né? Hoje Ah, eu estou não. Você é residindo. formado em Direito? Sou formado em Direito. Uau, olha só, gente. Eu estava dando aula então para um bacharel em Direito e nem sabia. Então. Então, e aí eu achei que talvez fosse tranquilizar a questão da profissão, né? E aí, quando eu me deparei com o direito, despertou o empreender, né? Mas eu cheguei aqui na cidade de Maringá
em 2007, né? Estudei mais 2 anos e concluí em 2009, me formando em 2010. E eu trabalhei, sim, como empregado. Meu primeiro trabalho aqui em Maringá foi como porteiro de hospital. Uau! Eu trabalhei, eu saí do setor público, que eu era estagiário na Secretaria de Segurança, e a faculdade me propiciou isso. E aí depois eu fui e arrumei um trabalho como porteiro de hospital, né? Fiquei alguns meses, aí, 1 ano e pouquinho nessa função, logo já fui subindo de cargo, né? Passei a encarregado, a supervisor, e trabalhei nesse segmento até início de 2013, eu saí dessa empresa como gerente de contas dela. E na ocasião eu cuidava lá de 160 funcionários, juntamente com o gerente, mais alguns outros supervisores, né? E saí, né? O que eu vou fazer? O que eu vim fazer nessa vida? Então, quando você não está definido, você abre um negócio, né? Mas assim, eu sempre gostei muito de treinar, gostei muito de ensinar pessoas, né? De compartilhar. Eu aprendi desde cedo que não adianta nada o conhecimento ficar comigo, né? Não adianta nada eu levar isso se eu não fizer, não transmitir isso para alguém. Então, decidi inicialmente que eu ia abrir uma empresa de treinamento na área em que eu atuava, que era segurança privada, né? Então, o que eu percebo, Márcio, é que assim, os empresários, eles se tornam empresários porque eles já tratavam a empresa na qual eles trabalhavam como dono. Então, quando Sim, alguém diz assim, o bom empregado é aquele que trata a empresa como dono. Não, esse é o empresário de amanhã. Ele sim, está sim. só treinando na sua empresa. Ele está só treinando na sua empresa. O bom empregado é aquele que faz aquilo que ele foi contratado para fazer. E tá ótimo, tá ótimo. Se ele fizer tudo certinho, aquilo que é o papel dele, se ele é um líder, ele lidera. Se ele é uma pessoa que trabalha na portaria, ele trabalha na portaria. Se ele fizer aquilo que cabe a ele fazer, tá excelente, tá Sim. excelente. Porque o empresário, né, de hoje é aquele que no passado ele era o empregado que trabalhava como dono. E tá Como tudo dono. bem, tá tudo bem. Na verdade, eu vejo que os desafios eles estão postos para ambos, né? E aqueles que não diria que são melhores ou piores, nada. Eu acho que o desafio ele é cada um tem na sua medida. Mas vai aflorando o dom, vai aflorando o seu desejo, né? E a gente vai compilando isso e vai superando os desafios aí, né? Então, só para encerrar a minha introdução aqui, Carmen, e aí de repente, eu acordei, né? Meu sócio, a gente foi vendo a necessidade e, de repente, a gente estava com a mesma quantia de colaboradores que a gente cuidava lá atrás. E aí o processo, José? Como é que você organiza? Quando você tem meia dúzia, o Márcio fala, todo mundo compreende e assim vai. E quando você começa a ter interlocutores nesse meio, né? Então, aí vem o desafio. E com a gente não foi diferente, o crescimento nos cobrou isso, né? E vamos buscar ajuda, né? Vamos buscar ajuda, entender que você tem a necessidade e vamos buscar ajuda, e aí é onde a gente cai, né? Parece uma moça aí dizendo que resolve o problema, e aí vamos lá, né? E aí Mas como é vamos que lá. estava? Quando você abriu a tua empresa, você passou pelos perrengues? Como é que foi isso para você? De certa maneira, no início eu não tive muito problema, porque era o que eu dominava, que eu sabia fazer, que eu gostava. Eu sempre gostei muito de pessoas, né? Então, não sentia uma certa dificuldade. Até quando você tem 10, 15 pessoas, né? É quando você começa a ter 30 pessoas, 50 pessoas, e aí você entende que aquilo não vai parar de crescer, né? Então, você tem algo positivo, né? Mas tem um desafio. Bom, se está Que é uma crescendo, se está. bênção e uma maldição.
É uma bênção que você está Isso, crescendo e uma maldição que começam a chegar pessoas com ideias diferentes, isso. pensamentos diferentes, formas de agir diferente. E aí a gente que é empresário, muitas vezes a gente fica na mão. Então, Márcio, mas é interessante, né? Porque você já foi porteiro e aí você montou uma empresa que cuida da portaria de muitas empresas e Isso. lugares e tal. Então, imagina se você fosse fazer como aquele rapaz que faz pão e monta padaria. Você ia estar trabalhando no operacional de porteiro. E se você estivesse no porteiro, né? Quem é que iria cuidar do crescimento da empresa? Então, é aquilo que eu sempre digo: se o empresário não sair do operacional, as coisas ficam todas enroladas e não crescem, né? Eu puxei muito plantão depois de ser patrão, tá, cara? E aí eu tinha dentro da distribuição da empresa, eu tinha uma função mais operacional que era produzir, fazer com que isso, né, crescesse, se tornasse. E como cresceu, eu saí de zero, hoje eu tenho 149 funcionários aqui diretamente ligados à nossa empresa. Que Só responsabilidade, hein? eu não sei se São estou cento e bem ou quarenta estou e nove errado, mas famílias, porque são 149 famílias que dependem de você para colocar o pão dentro da mesa. Eu acho que a gente que é empresário, a gente tem que cair a ficha. Se você não sair de manhã para ir fazer o que tem que ser feito, que é fazer sua empresa crescer, o mercado engole a tua empresa. São 149 famílias que dependem de você, seja para pagar o aluguel, seja para pôr comida na mesa, seja para mandar os filhos para a escola. Sabe, eu fico arrepiada quando eu penso assim, né? O quanto que realmente o papel do empresário, ele tem essa responsabilidade. Porque uma coisa é ele cuidar da família dele, outra coisa é ele cuidar de centenas de famílias, né? É super show. e aí você pega tudo isso, você tem que compilar para que você comece a descobrir um propósito. Eu sempre tenho comigo, ok, eu tenho faturamento, tenho as despesas, mas e às vezes eu falo, puxa vida, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Às vezes, quando se ficava muito tempo até tarde trabalhando, eu falo, poxa, mas ninguém valoriza, eu vou largar a mão disso daqui e tal. Aí chega no outro dia, 5 horas da manhã, tá lá eu de pé trocando de roupa, a esposa fala, mas onde você vai? Eu vou trabalhar, tem um monte de gente aí para cuidar, tem o pessoal me esperando. Mas você não falou que ia parar? Vai entender o maluco do empreendedor. Né? Por isso que eu falo que tem que gostar de fazer, não adianta. Né? E aí vem a necessidade de você aprender como você fazer isso, né? Da forma correta, porque não é mais. Cada ano a gente evolui, cada ano é uma necessidade, e você tem que entender que o processo tem que fazer dar certo, porque dando certo ou dando errado, o único responsável é você. Não adianta. Você pode ter um advogado, você pode ter um contador, você pode ter um gerente, o que for. Mas se você não administrar seu negócio, nada adianta, porque se der errado, já deu errado. Né? E eu Exatamente, tenho. essa história de eles fazem, eles chegam atrasados, eles não usam uniforme, eles ficam no celular. Nananina, não. Eu permito que isso aconteça. Eu Sim. permito. Então, quando cai a ficha que somos nós que permitimos, porque somos nós que temos que dirigir a empresa, muda tudo, muda o jogo, né? Muda o jogo. Esse é o nosso E, papel. e é difícil, Carmen, a gente como pessoa entender que quando você coloca alguma coisa no sentido de que, olha, você precisa melhorar, quem tem que ser demitido é você, não é uma expressão apenas de linguagem, é um fato, porque o prejuízo ele é só seu, não adianta. Como aquela ideia da justiça do trabalho, hoje eu fiz uma audiência trabalhista de manhã, né? Você vai lá, mas eu vou lá porque o juiz tem que entender que é verdade. Não, é o que se pode provar. O juiz quer saber, cadê o documento? E tem Momento. empresário que ainda acha que aplicar advertência, que isso é uma punição, uma maldade. Não, é seu dever. Isso é criar documentos. É só isso.
É simples assim. E como é que foi tua audiência? Era antiga? Como é que foi? Não, acho que foi razoavelmente, foi boa, porque está amparado em documentos, né? Por isso foi mais tranquilo. Né? Então, uma das coisas mais importantes que eu aprendi, e eu sedimentei com a sua ajuda, é a formalização do ato profissional. Formalização de que você tem que, a sua equipe de gestão tem que entender que tem que anotar tudo, tem que registrar tudo. Porque a empresa que demite um funcionário com a ficha limpa, ela vai pagar de novo. Né? Então, não é que você vai punir indiscriminadamente ninguém, nada disso. É o que E nós nem a pactuamos em punição, né? contrato. E nem a punição, é simplesmente está aqui no contrato. E outra, quando você começa a trabalhar com um processo de muita gente, você esquece, a cabeça da gente esquece, o que aconteceu com o José? Nossa, mas já passou tanto José que eu não sei nem quem que é. Então, formaliza lá, está lá por dentro do processo, né? E eu ainda não concluí o trabalho, tá? Minha equipe, ela está em formação, nós estamos aqui há 6 meses, 7 meses, né? 6 meses. Ela está em formação, mas eu tenho plena consciência que depende da minha atitude isso. É mais ou menos assim, você tem que dar a corda, veja onde está o erro, chama e corrige aquilo que está errado. Né? Corrige aquilo que está errado, por quê? Eu acho que ainda o exemplo é o melhor caminho de você fixar um aprendizado hoje. Né? Então, eu tenho uma equipe, eu mudei, eu contratei uma pessoa que é uma gestora de RH. O meu RH é terceirizado, como de muitas empresas. Mas eu vou deixar o contador cuidar disso, sendo que a rotina da minha empresa sou eu que vivo? Né? Então, eu contratei um RH, de fato, comecei a ter um RH internamente para cuidar desses processos aí, e demora, o pessoal reclama, e dá trabalho, dá. Mas, meu amigo, se você não quiser trabalhar, não abra empresa. Né? Então, assim, não é uma escravidão, não estou dizendo que você tem que trabalhar 20 horas, 30 horas por dia, mas corrige o processo, dá um pouquinho mais do sangue até você fazer esse processo caminhar. Nós contratamos uma gerência, que fica lá no topo da pirâmide, tem a relação de supervisores, tem muito ainda para melhorar. Mas eu digo assim, que com o êxito dessa equipe, aquelas pessoas que não entendem que você está fazendo um processo de melhoria, automaticamente elas vão sair. Como você falou, o pessoal vai reclamar, vai sair, vai. Né? É Mas só aquilo que começar a não te colocar ajuda as a regras, começar a colocar as regras, isso, começar né? a arrumar a casa. O pessoal da conspiração dos empregados zumbis, eles vão ficar incomodados. E aí eles já querem sair, porque eles já percebem que não vai sobrar espaço para eles ficarem aprontando. Mas as pessoas que são profissionais, que estão a fim de trabalhar, que estão a fim de fazer, elas amam as regras, elas amam o processo, elas amam a organização, porque isso faz com que o tempo renda mais, com que os resultados sejam muito melhores. O fato de vocês começarem a colocar regras na empresa de vocês e documentar essas regras faz com que você consiga separar quem está afim de trabalhar de quem não está afim de trabalhar. Márcio, você conhece Walter? Walter Bonfim? Ele escreveu Walter assim, Bonfim. ele escreveu assim, a gestão do Márcio busca inspirar seus colaboradores, valoriza os profissionais e investe muito em treinamento. E a Bia está amando as palavras da sua lousa. Ela conseguiu ler lealdade. Na verdade, está aqui, né, atrás, eu estou aqui na sala de reuniões, né, e realmente são princípios e valores que deixam um legado. É isso que eu tento passar para os meus colaboradores e gestores, e muitas vezes as pessoas não entendem e falam, puxa vida, mas realmente é isso? Não, é isso. Né? Não tem muito truque, né, de você fazer, quando você tem pessoas para você administrar. E quando você começa a entender e começa a transmitir para as pessoas que o processo ela é um instituto que vai melhorar a nossa relação, quem compreende isso vai somar. Quem não compreende, e também não tem nada de errado nisso, cada um faz aquilo que entende, ela sai.
Por quê? Num barco, você tem que ter gente que reme, não gente que seja um peso. Né? Então, porque a vida em si, a vida de empresário, ela tem suas ondas. Né? Nós estamos aí numa pandemia que a gente imaginava 90 dias, durou 2 anos. Né? Hoje, um dos meus maiores problemas como é que se diz? É assimilar esse custo financeiro todo que, para todos os empresários, isso acabou acontecendo. Né? Mas isso não pode ser um problema para eu parar assim, não vou investir na minha equipe porque está ficando muito caro. Né? Então, é uma escolha que você tem que fazer. Né? E eu tenho conversado com algumas pessoas, falei, e aí, a pandemia pesou? Cara, pesou muito. Né? Porque os atestados de 14 dias foram providenciais para o Estado. Né? Mas e aí? Meu negócio não naufragou até agora e está com dificuldade, todo mundo está passando. E vamos ter que superar. Não tem outra forma. Não existe você ganhar dinheiro sem trabalhar, né, cara? Mas dinheiro sustentável, né? Dinheiro correto, né? E trabalhar também de forma inteligente, porque às vezes o empresário está lá trabalhando com a barriga no balcão, fica no caixa, corta o pão, coloca a carne para assar, faz tudo que era para a equipe fazer. Aí também não vai funcionar, porque aí você vai ficar igual aqueles ratinhos dentro da roda que fica assim girando, girando, girando. Márcio, então você me conheceu em plena pandemia. O que foi que eu te chamei a atenção? Nessa internet que tem, né? Milhões de pessoas falando em tantos idiomas e, de repente, o que foi que eu te chamei a atenção? Como que você me encontrou? Na verdade, eu vi uma publicação sua no Instagram, né? Onde dizia do problema que a gente tem. Falava assim, olha, não está contente comigo, manda embora. Esse é o dialeto das pessoas que não querem pensar, não querem ter um desgaste. Né? Pô, não está bom, manda embora. Né? Quem está assistindo nós aqui, quem nunca ouviu isso? É verdade. Não tá é por bom, aí. mande embora, né? Se não tá bom pro senhor, me mande embora. E aí a pessoa quer ficar em casa recebendo seguro-desemprego. E às vezes, você sabe que o empresário manda mesmo, né? Outro dia eu estava falando com o empresário que o empregado pegou e desligou uma máquina que estava fazendo um teste super, super importante, e aí ele pegou e desligou de propósito e deu um problema danado lá na empresa. E aí o que o dono fez? Mandou embora. E ele ficou comemorando, porque era isso que ele queria. E aí ensinou para todo mundo da empresa, para todo mundo, que quando quiser ser mandado embora, é só aprontar alguma coisa na máquina, né? Ou em qualquer outro lugar. Então, quando a gente manda uma pessoa embora porque ela está pirraçando, gente, vocês estão ensinando isso para a pessoa. Que quando ela quiser ser mandada embora, é só aprontar. Sim. E aí foi isso que te chamou a atenção, então. Me chamou a atenção, eu falei, viu, mas será que tem receita para isso? Se bem que, assim, eu e meu sócio, nós tínhamos já, desde quando a gente abriu a empresa, uma filosofia de que, olha, eu não contrato ninguém para demitir. Né? Então, a gente vai até as últimas consequências, se tiver que sair, não era ainda muito usual praticar a justa causa. Eu vou falar para você que de dezembro para cá eu já dei 5. Aguardo o encontro no tribunal, mas ok, vamos lá. Se eu mandar embora sem fazer isso, vou do mesmo jeito e lá eu vou pagar. Infelizmente é assim. Então, a gente começa a tratar as coisas mais profissionalmente, que eu acho que como tem que ser. Né? Somos amigos, muitas vezes, eu sou uma pessoa que eu estou no meio do meu pessoal. Eu estou com meus funcionários, eu passo num prédio onde trabalha uma senhora sozinha, eu vou lá, pego um café, vou lá tomar um café com ela, né? Faço uma selfie, insulto os demais no grupo, hoje eu passei aqui, né? Somos amigos, mas somos profissionais. Uhum. Né? Então, isso é uma formação. E quando eu vi você fazendo essa expressão, eu comecei a me questionar. Será que eu sou um bom empresário ou sou um empresário bonzinho? Né? Então, e de verdade, o que eu estou te falando é a pergunta que veio na minha cabeça. Eu sou bom ou eu sou um bonzinho que todo mundo gosta de mim, porque eu empresto dinheiro, porque eu faço vale, porque eu não desconto as faltas?
né? Era mais ou menos isso. Eu comecei a me questionar o que eu poderia melhorar, inclusive para propiciar algo melhor para a minha equipe, né? Então, é o que eu digo sempre, o deixar, se deixar aprender. Você não entender que não é porque você tem alguém subordinado que você está acima de tudo e aprender com ele, né? Porque os comportamentos negativos, você também aprende com eles, né? Você aprende que, cara, não dá para você bater, né? Você tem que tratar de uma forma respeitosa, mas você ser respeitoso não quer dizer que você tem que ser leniente com as Você não providências que você precisa tem que tomar. concordar, né? Você não precisa Sim, estar concordando com aquilo que ele está fazendo de errado, né? isso. Então, a gente sempre vai aplicar uma advertência. Justa causa não é bicho de sete cabeças. Não é bicho-papão. Você só precisa fazer todo um processo documentado e mostrar que é aquela pessoa que não quer ficar na tua empresa. Por quê? A gente, como o Márcio trouxe muito bem, ninguém aqui contrata a gente para se mandar embora depois. Dá trabalho Sim, contratar, dá trabalho fazer entrevista, dá trabalho fazer teste. Você tem lá o período de experiência, faz contrato, faz integração, ensina o dia a dia para a pessoa. Ninguém que está aqui nessa live contrata alguém para mandar alguém embora. É verdade ou não é? Se é verdade, escreve aqui para mim que sim, é verdade. Deixa eu ouvir vocês. Quando a gente contrata e quer que dê certo essa pessoa. Mas se a pessoa não quer cumprir o contrato que ela fez com a gente, se a pessoa começa a faltar, se a pessoa começa a chegar atrasada, você pede para a pessoa fazer uma coisa, ela faz outra. A pessoa tira o celular da bolsa e fica mexendo no celular na frente do cliente, sabe? A pessoa que está querendo ser mandada embora, não é a gente. Nós não queremos mandar ninguém embora. A gente quer que a empresa cresça. Não é verdade? Pois é, gente. A gente contrata para que a pessoa fique. Mas se ela não quer ficar e ela começa a confrontar a direção da empresa, a gente tem responsabilidade, a gente tem impostos da empresa para pagar, a gente tem famílias que dependem da gente. Vocês parem de brincar de ser empresário, porque aplicar uma advertência, aplicar uma justa causa é sua obrigação para fazer com que a empresa se desenvolva. Carmen, que horror isso que você está falando. Não, não é. Tem pessoas que não querem trabalhar. Eu vejo que as pessoas escrevem nos meus vídeos no Facebook. Essa mulher está falando que não pode usar o celular. Eu estou aqui no banheiro e escrevem o que estão fazendo, né? E eu vou ficar usando sim. E eu vou vir mais 5 vezes aqui hoje. Porque para fazer de graça em casa, eu não faço. Eu faço aqui na empresa. Eles escrevem desse jeito no meu Facebook. E eu tô aqui vendo esse vídeo idiota aqui no banheiro. E eles ficam. Então, as pessoas é que não querem trabalhar e tá tudo bem. Mas tem pessoas que querem e que ficam profundamente incomodadas de você, empresário, não tomar uma atitude. Eles ficam irritados, eles ficam incomodados, eles querem trabalhar, eles querem fazer a coisa certa. Mas você, que é dono, não toma uma atitude. E aí você começa a frustrar os bons. E os bons até saem da tua empresa, de tanto fazerem coisa errada e ninguém fazer nada. Por isso que é seu dever aplicar uma advertência, é seu dever criar documentos para que quando você precise estar diante de um juiz, você mostre, olha, seu juiz, está aqui, está aqui, está aqui, eu dei todas as chances para ele ficar na empresa. Eu contratei ele para ele ficar. Essa é a ideia. e depois eu comecei a acompanhar, né, e até pedir para você, para nós fazermos uma mentoria juntos, né? A gente acabou se conhecendo melhor ali. E aí eu me inscrevi no curso, acho que foi julho, setembro, algo assim que você Setembro. abriu, né? Setembro, né? Setembro, faz E 6 meses que a gente se conhece. aí eu entrei, fiz a inscrição lá, e aí a E foi correria, um né? dos Fiz a últimos. inscrição E foi um e, dos últimos, porque eu falava, Ana, o Márcio já está na turma, e não está não, ainda. Eu falei, fala com o Márcio. Mas eu e já não falei, eu falei, concluí. fala com ele de novo, que é para ele estar nessa turma. Foi assim ou não foi? Foi. Porque a gente conversou no Instagram, né? E eu falei, não, o Márcio tem que estar nessa turma, imagina. Então, aí nós começamos a fazer os trabalhos, né?
E de cara já foi desafiador, porque eu tinha lá uma programação dentro da plataforma, porém eu não conseguia cumprir os horários, porque o meu processo estava tumultuado, né? Eu ainda tinha que ter colocações ali, e eu comecei também a ter o desapego de acreditar com medo. Eu vou deixar que o meu supervisor vai resolver, vou deixar que o meu RH vai resolver. Puxa vida, mas será que ele vai resolver? Não. Aí eu vou dar uma olhada, vou entrar lá, né? Algumas coisas eu comecei a atropelar, eu ia lá, atravessava e resolvia, e aí fomos trabalhando isso também internamente, deixa um pouquinho, se der problema, vai chegar em mim, então eu vou... Né? Então, eu acho que eu treinei mais do que eles, né? Eu fui procurando saber disso e como pôr em prática. Algumas aulas eu trouxe, né? Até te mandei foto para a sua equipe, eu trouxe o meu RH, trouxe minha supervisão, falo, gente, ó, isso aqui eu quero compartilhar e quero que seja feito junto com vocês. E realmente, não, mas essa mulher tá maluca. Como que vai fazer isso? Né? Não vai dar, vai ser nós vamos ficar sem ninguém para trabalhar. Falei, pois é, mas se for um incômodo, nós vamos ficar sem ninguém. Né? Porque se nós estamos tendo essas dificuldades, é porque não tem ninguém comprometido. E assim, não é a minha realidade, tá, cara? Eu tenho hoje um número alto de funcionários, eu tenho um índice de problema muito pequeno. Porém, se eu não corrigir esses problemas, vai contaminar um número maior de pessoas. Né? Então, é você se permitir aprender. E aí eu acordava lá de noite em casa, né? Em vez de ir no Instagram, eu estava lá acessando a plataforma. Né? Então, que será que você ouve tanto essa mulher aqui de madrugada? Né? Então, vamos lá, vamos aprender. E às vezes, em algumas aulas, eu até estava lá no meu quarto, meus filhos estavam lá, então assistindo também. E eu procurei, sempre no dia seguinte, tratar algo que é abordado na aula com a equipe de gestão. Né? Tanto é que a equipe mudou, ela quase totalmente mudou, porque eu sou muito de dar oportunidade. Chegou um dia, eu falei, pessoal, está aqui o usuário, então quem quiser saber como que a gente vai fazer tal item, esse aqui é o link, entrem lá e explorem, vejam o que é possível fazer para a nossa realidade. E aí eu observava quem acessava e quem não acessava. Porque quem acessava logo tinha uma dúvida, olha, mas o que ela disse lá, A, B, C ou D, o que a gente coloca na nossa realidade? E aí isso me serviu como um sensor de quem eu deveria manter na minha equipe de gestão e quem não estava ali sintonizado. Interessados de desinteressados. Eu lembro que logo no começo você assistia às aulas e depois você já postava umas fotos, né, na comunidade dos empresários, que a gente tem a comunidade fechada, onde só tem os especialistas palpitando. Tem contador, tem advogado, tem RH, tem várias pessoas lá. E aí eu sempre ia lá ver se tinha foto, porque você sempre colocava umas fotos dos teus gestores, né, assistindo às aulas. Então, eu usei isso de exemplo, Márcio, para todas as turmas de aluno. Para todas as turmas de aluno, porque eu falava, gente, escolhe qual aula eles vão assistir, coloca lá e faz um treinamento. Faz um treinamento com aquela aula, né? E aí você consegue não só você aproveitar o treinamento, mas também os seus gestores, e fica junto e fala, vamos treinar, vamos aplicar uma advertência, agora primeiro é você, depois é você, agora você aplica em você, tem que colocar em prática, gente. Os gestores, eles precisam ser formados, é sua responsabilidade. Sabe como o juiz chama os seus gestores? De longa-manos. É assim ou não é, Márcio? É o seu longa-manos, é a pessoa que é a continuidade do dono. Se o teu gestor colocar apelido em alguém e essa pessoa processar a empresa porque o gestor fez bullying, é você que vai pagar, não é o gestor. Se esse gestor assediar alguém moralmente, sexualmente, de qualquer forma, é você quem vai pagar.
Se esse gestor fizer besteira, é você quem paga. Então, a gente tem que cuidar muito bem da formação dos gestores. A audiência pela demissão por justa causa, precisarei contratar um advogado? Não existe audiência de demissão por justa causa. O que existe é que é possível que você aplique a justa causa e a pessoa sinta que foi injustiçada e ela entre na justiça pedindo para recorrer e reverter a justa causa. Se você foi acionado na justiça, por este ou por qualquer outro motivo, você vai ter que contratar um advogado para te defender. Agora, se você contrata um advogado, gasta uma fortuna e não tem nenhum documento para se defender, você vai gastar 2 fortunas. Uma para pagar o empregado, a outra, e dívidas trabalhistas não caducam. Mesmo que você morra, empresário, morra. Ainda assim, na hora de fazer a partilha dos bens, vem primeiro o leão do imposto de renda e pega tudo que você ficou devendo de impostos. Depois vem o juiz trabalhista e também leva a parte dos empregados. E se sobrar alguma coisa, seus herdeiros levam, senão não. Você só vai realmente precisar pagar um advogado se alguém te processar. E aí você tem que pagar de um jeito ou de outro. Por isso que é importante que quando você aplica a justa causa, você tenha muita segurança e certeza do que você está fazendo. Diga, Márcio. Então, esse processo, esse procedimento aí de justa causa, que a gente vem de até na orientação do RH terceirizado, né? Eu recebi uma ligação quando começou isso. Ele falou, olha, você colocou um gerente lá que o cara está distribuindo justa causa aí, não é bem assim o negócio. O responsável me falou, né? Eu falei, olha, ele está fazendo isso com a minha anuência. Então, pode proceder, sim, a justa causa, que eu tenho essa responsabilidade. E tenho certeza que, se houver algum questionamento, também não vai mudar muito o curso das coisas, né? Porque hoje você tem uma justa causa, lógico, você tem que fundamentar, você tem que ter documentação, você não vai sair fazendo isso para prejudicar ninguém aleatoriamente. Então, você tem um procedimento, um rito a seguir. Porém, quando você mesmo frisa muito isso, o funcionário faltar não é motivo para justa causa, mas ele deixar de cumprir uma determinação sua ou desrespeitar uma orientação da empresa, isso é possível. E não tem que ficar criando advertência, 10 advertências, 5 advertências, não. Isso é um método que você vai ter que aprender e pôr em prática. É arriscado? Mas o que não tem risco hoje, né, nessa atividade? Você tem que tentar buscar o seguinte, qual que é a didática da justiça do trabalho? A justiça qual é a cabeça do trabalho do juiz, né? Como é que o juiz pensa? Porque, assim, de justiça ela não tem nada. E beleza, como diz você, tudo bem. É uma situação em que você vai estar sujeito, está no ordenamento, mas não adianta, ela não está ali para fazer o que é justo. Ela está realmente para defender se você não fez nenhum tipo de algo errado, né, dentro de uma rescisão. Primeiro ponto, você tem que estar correto com as suas obrigações, pagar tudo que é direito, que é devido. Mas eu digo que dentro de um processo profissional, se você não tiver nada documentado, que você mudou de posto, que você fez uma alteração de carga horária, que mudou uma escala de trabalho, vai ficar palavra contra palavra, e a dele vai sempre vai prevalecer sobre a sua, né? Então, você tem que usar essa dificuldade, que muitas vezes a gente tem, e é real essa dificuldade hoje, a legislação trabalhista é uma dificuldade, mas você tem que usar isso para aprimorar seu processo. Não adianta, não tem outra forma. Ela está aí. Porque a gente não vai mudar as leis, né? Não vai mudar. E outra, eu tenho uma concepção que, se existe isso hoje, é porque houveram empresários trabalhando de forma irregular lá atrás, muito. Eu não estou dizendo que funcionário não tem direito a nada, não, longe disso. Eu não tenho uma empresa para tirar o couro de ninguém. Eu sempre digo, uma vez um grande empresário disse para mim, olha,
Falo isso para as pessoas abertamente, não tem mistério nenhum. Dificilmente você vai ganhar dinheiro. Eu falei, mas por quê? Não, porque você trata muito bem as pessoas. Funcionários tem que tratar na correia. Eu falei, pois é, mas Uau! se eu precisar fazer isso, talvez eu não queira ter esse dinheiro, né? Porque já teve situações, Carmen, que eu abri mão de um contrato por um maltrato de um funcionário meu. Eu acredito. Alguém, né? Alguém chegou e falou, olha, eu não quero pessoa tal assim e tal. Eu falei, então tá bom, só que eu não quero te atender. Pô, mas você vai abrir mão disso daqui, olha quanto eu te pago por mês. Eu falei, pois é, vai me fazer muita falta. Mas sobre a pele de alguém eu não quero, né? Eu acredito, Então, e muita gente tem essa ideia, né? Quando eu comecei a trabalhar com terceirização, mas não terceirização de posto de trabalho, como você faz, a gente faz pequenas terceirizações para atender os clientes. E eu me lembro, há 20 anos atrás, a pessoa que veio instalar, né, o ponto, porque a gente ia passar a fazer a folha internamente, e antes a gente fazia a folha com o contador. Eu me lembro como se fosse hoje, que ele queria falar comigo na minha sala para me explicar onde é que nós íamos ganhar dinheiro, que era para a gente cobrar todos os reflexos trabalhistas de férias, 13º, DSR e tudo mais, mas que nós não íamos precisar passar para o empregado, porque nenhum empregado sabe que ele recebe reflexo de domingo e que quanto mais horas extras eles fizessem, mais dinheiro a gente ia ganhar. Porque o empregado fica feliz quando ele recebe a hora extra. Ele não sabe que aquela hora extra tem reflexo. E eu, naquela época, também não sabia, não entendia nada de departamento pessoal. Eu acho que eu fiz uns 4, 5 cursos de departamento pessoal para ver se eu conseguia aprender e eu não conseguia entender. Então, era tudo muito difícil. Por isso que eu sei a dificuldade do empresário. E quando essa pessoa disse isso, com a porta fechada, a sala fechada, gente, eu não queria mais nem comprar mais o ponto daquela pessoa, nem comprar o sistema de folha, porque aquilo me deu um nojo tão grande, porque essa é uma das realidades de muitos empresários. Eles escutam um jeitinho de ganhar dinheiro de forma ilícita e fica vivendo de quirela, que pegou de alguém. E isso nunca vai trazer enriquecimento para ninguém, nunca. Então, assim, ouvir você falar isso me deixa muito feliz, porque eu sei que existem empresários bastante justos e eu só queria mesmo que os maus empregados encontrassem os maus empresários e que um trabalhasse para o outro. Porque me dá uma pena quando eu ouço, né, algumas histórias dos meus alunos, assim, quando eles ficam reféns da equipe, porque eu falo, gente, essa pessoa não merecia. Meu sonho era que a conspiração dos empregados zumbis fosse trabalhar justamente, né, para a conspiração dos empresários zumbis, que existe também, que eles sim, trabalhassem sim. juntinhos, aí eu ia ficar feliz, aí eu ia ficar feliz. Eu acho que as coisas precisam ter propósitos, né, cara? Aí, outra coisa que é muito bacana também, acho que a maioria do pessoal está fazendo, que é o curso do Carlos, né? A Que a gente, contabilidade para a empresários. contabilidade, Nós né? fizemos uma live essa semana. Eu também entrei para participar, né? E comecei a observar o processo que a gente fazia e tal. E aí você descobre que há cálculo que não está correto, não é lançado, todas aquelas situações, e depende muito do enquadramento fiscal que você está. E até aí eu aprendi também que até isso sou eu que tenho que cuidar. Veja bem, não estou dizendo que eu tenho que executar, mas eu tenho que cuidar, É né? sua responsabilidade. É minha responsabilidade. Então, nós entramos no processo, tanto é que eu estou fazendo uma auditoria contábil na empresa hoje, contratei uma outra empresa para fazer isso, e está dando resultado. Não vou pegar de volta o dinheiro que eu paguei a mais, mas, porém, há as compensações para fazer. Então, o empresário também tem que prestar atenção nisso, né? Qual que é o enquadramento dele? Ah, o contador disse que é esse. Ok, mas você fez as continhas lá, esse mesmo está batendo? Porque o contador cuida de centenas de empresas, né?
Pode ser que você seja o felizardo lá no meio que ele não olhou direito o seu processo, foi, né? E aí, José, foi, pagou, e aí? Ou não pagou, né? O CPF que vai estar na receita é o seu, não é do contador. Uhum. Ele E tem cada empresa, essa né, tem uma responsabilidade. convenção trabalhista que tem força de lei. Imagina o contador cuidando de centenas de empresas, com centenas de convenções trabalhistas na cabeça. Cada convenção trabalhista é de um jeito. Uma tem intervalo para café, a outra não tem. Cada uma é de um jeito. Não tem como o contador fazer igual para todo mundo. E não tem como ele aprender cada convenção trabalhista de cada empresa. É obrigatoriedade do empresário saber exatamente quais são as leis que regem a empresa dele. E Márcio, e veja bem, conta um pouco para a gente. Desculpa, pode falar. Ia é, perguntar outra só coisa. você falou algo aí de convenção. Olha só, na minha atividade de condomínios, que é a maior que a gente atua, a convenção de 1º de maio de 2021 foi publicada agora, dia 9 de fevereiro. Então, ou seja, quase um ano depois, o direito do trabalhador foi atualizado, né? E aí você tem que trabalhar isso. Ou saiu a inflação, saiu o salário mínimo e a convenção nada. O colaborador está preocupado, ele está chateado, ele quer saber quantos por cento, se não vai ter, vai ser 0, vai ser 5, ele quer saber. E aí você tem esses entraves também que você tem que administrar. A convenção saiu 10 meses depois, o que acontece? Tem uma conta enorme retroativo para você pagar. Eu sei de pessoas que se fazem desentendido com o que passou para trás, começa a aplicar daqui para frente. Não, é lei, é regra. É desde o Convenção é lei, início. E eu força sempre de lei. recomendo, inclusive, que antecipe, né? Antecipe um percentual, você já sabe que você vai ter que pagar, né, o que mudou, né, de um ano para o outro, e se é em maio, é em maio. Antecipa o percentual e fique junto mesmo com o teu empregado, porque ele Nós, precisa de você e você precisa dele. nós temos um problema que, como a antecipação, ela é possível fazer quando você é o pagador final, o Ah, tá. condomínio, por exemplo. É No verdade. meu caso, como que eu vou fazer essa antecipação se eu não tenho nenhum documento para eu cobrar do meu cliente? E haja caixa para Ah, aguentar isso. mas vai para cima e negocia com o cliente e faz o cliente pagar. É mostrar para o cliente, né? Principalmente condomínio. Eu sei que eu era vice-presidente aqui do condomínio e aqui são 5.000 pessoas que moram, né? É quase uma cidade. O orçamento aqui era bem significativo. Então, eu acho assim que muitas vezes o prestador de serviços tem que mostrar, né, para o teu cliente o que está acontecendo, sim. Eu teria ido para cima do cliente para mostrar que isso é o melhor para o empregado que presta serviços para ele, inclusive que tem os dados de todo mundo que mora lá, que sabe quem mora onde, que carro tem, que hora chega em casa, que hora sai. Eu não iria correr risco, né, de deixar essa pessoa chateada. Eu não ia deixar essa pessoa chateada por nada. Márcio, uma das coisas que a gente divulgou aqui na live é que você ia contar para a gente de que forma, né, que você trouxe os gestores para elaborarem os processos na tua empresa. Bom, isso foi um segundo passo, né? A partir do momento que eu me permiti que eu precisava melhorar esse processo, precisava aprender, mas que também eu teria que sair da execução. E aí eu fui buscar dentro do seio da minha empresa se eu teria pessoas com perfil e com disposição de caminhar juntamente com isso. Achei algumas em alguns setores, eu mantive, promovi, mas trouxe pessoas novas também, já entrando com um desafio. Fala, bicho, o negócio é o seguinte, nós estamos dentro de um processo o módulo é assim, você vai começar, nós vamos fazer um trabalho aqui, você tem que executar lá na frente. Eu vou te ensinar, pego na mão se for necessário, mas eu também vou cobrar. E esse processo ele está em andamento, né? Não está perfeito ainda. E talvez nunca o fique perfeito, porque ele vai sempre mudar. Eu creio que Melhoria constante. daqui a pouco você vai falar para nós assim, olha, tem determinada situação que dá, por exemplo, o ponto. Ponto é uma realidade eletrônica que até algum tempo atrás não tinha. E a gente estava lá à mercê do ponto manual, aí chegava a notícia do trabalho, olha, mas está britânico.
Né? Uma vez, eu tive, até um juiz falou que ia me prender porque eu falei um palavrão, né? Falei, puxa vida, vamos usar assim, puxa vida, mas o cara preencheu, o cara assinou, o cara recebeu por ele, e um ano depois você vem dizer para mim que isso não vale. Né? Mas, ok, a regra é essa, não vale. Eu tenho um Okay. aluno que pagou 25 mil reais por causa do ponto britânico. Para quem está nos ouvindo que não sabe o que é ponto britânico, é aquele ponto que o empregado assina 8, 8, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 17, 30, 17, 30, 17, 30. Esse Faz é o no ponto último dia do britânico. mês. O juiz ignora completamente. Ele não aceita. E esse aluno, ele pagou 25 mil reais na justiça. Gente, não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. A gente tem que entender como é que a lei funciona e eles não aceitam. E ponto. E eu não vou mudar a cabeça do juiz. Eu não vou mudar as leis. Mas eu posso mudar, ó, a pessoa que está aqui embaixo desse dedo. Todo mundo põe o dedo assim na cabeça e fala, ó, a pessoa que está embaixo do dedo dá para mudar. Então a gente muda a gente mesmo. E tá tudo bem. Ou por amor ou pela dor, né? Quando É, começa a melhor sentir pelo demais no amor. bolso, É né? melhor Eu tenho vocês colegas que mudarem falam assim, olha, ouvindo, né? eu nem vou na audiência mais, né? Já vai Ok, perder. deve ter alguém lá que faça, desenvolva um papel melhor, né? Então, Uhum. o Carmen, eu trouxe daí algumas pessoas, como eu te falei, eu contratei uma equipe, contratei mais um supervisor, promovi a pessoa que é do financeiro, contratei uma gestão para o RH, contratei outras pessoas, né? E promovi pessoas que estavam comigo já há bastante tempo e você começa a entender, quando você vai para o estratégico, você começa a entender aonde o seu serviço tem que melhorar. Por exemplo, um desafio grande meu e de qualquer empresário é se comunicar. Eu acho que a gente está gatinhando ainda na questão de se comunicar, de você entender que, por mais simples que seja uma informação, você deve passar, seja para o seu cliente, seja para o seu colaborador. Eu vejo que esse é o desafio maior hoje dentro da empresa. Que os setores se comuniquem, que os setores não fiquem esperando assim, olha, eu já passei para o outro setor, se ele não fizer, não é problema meu. Não, é problema de todos nós. Quem está num ambiente de gestão, ele não pode ser individualista de falar, olha, eu já passei para o financeiro, ou já passei para o RH, agora não é mais comigo. Não adianta. Então, quem tem uma mentalidade dessa não é para ser gestor. Volta lá ao posto de trabalho, fica lá sossegadinho, fica no quadradinho e só faça aquilo que está, né, escrito ali. Se você tem a limitação de se preocupar com a consequência de algo que foi feito ou deixou de ser feito, não dá. Então, tem que ter essa concepção. E eu estou trabalhando com essas pessoas, e eu gosto muito dessas pessoas, não da figura humana, mas eu gosto muito das pessoas que são receptivas para o conhecimento. Então, se é uma pessoa que você fala, olha, fulano, precisamos melhorar isso aqui, cara, isso não pode acontecer e tal. E a pessoa pode até não gostar naquele momento, mas ela consegue refletir e faz de uma forma diferente. Mas as Então coisas você deu têm que ser. sorte. Você deu Oi? sorte. Então você deu sorte para contratar? Para algumas pessoas vai ser isso. Né? Então, Mas mas no para. seu caso, você teve sorte em contratar essas pessoas? Elas bateram na tua porta, Não, você falou, não. começa a trabalhar amanhã. Você aceita ser supervisor? Aceito. Então amanhã Não, você começa. Foi assim que você não, fez? não. Não tem. E o processo é árduo da decisão. Então, por isso que você tem que organizar esse processo, senão você fica refém da ocasião. Fechei um contrato, tem que ter um supervisor naquele lugar. Ô, Zé, vem cá, vai você mesmo. Não dá mais. Né? Eu fiz um processo, eu terceirizei um processo de contratação, contratei uma empresa especializada e falei, olha, eu preciso desse perfil aqui. A empresa demonstrou vários currículos lá, foi selecionado um, está com a gente, tá entendendo a filosofia do negócio, porque não é porque tem dificuldade que o negócio é ruim, né? É que realmente você, para ser algo melhor, você tem que queimar isso aqui.
Né? Você acha que o cavanhaque está branco à toa? Né? Porque eu acho mais bonito? Cara, não é. Né? Então, assim, cuida daquilo que você tem ali naquele momento. E, assim, o colaborador, eu tive isso comigo e não me arrependo. Colaborador, vai sair, saia pela porta da frente e não a deixe trancada, porque as coisas podem voltar, podem ser necessário, né? Então, e eu tenho trabalhado muito esse relacionamento. Eu trabalho numa equipe, ela tem que atender o cliente, mas ela tem que atender o colaborador primeiro. E eu atendo um colaborador quando eu aplico nele uma correção. Eu estou atendendo porque eu quero que ele seja melhor, né? Para o meu segmento e para qualquer outra coisa. O aprendizado, ele não serve para nós, né, Carmen, apenas. Você carrega contigo, né? Um curso, uma preparação, e você vai aplicar, porque conhecimento é a única coisa que não podem te roubar. Né? Nós estamos vivendo tempos que até a liberdade está querendo ser sequestrada, né? Mas o conhecimento não. Mas a gente tem que Conhecimento pôr não em vai. prática, né? Porque também esse pessoal que compra curso, compra livro, né? Estuda, 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 mas não coloca em prática. Tem que pôr em prática. Mais vale um pouquinho de conhecimento que você põe em prática do que você ter toda a sapiência do mundo, mas não colocar em prática. Esse não vai movimentar a sua vida, não vai movimentar a tua empresa. Eu brinco Márcio, sempre o seguinte: não adianta você pedir para Deus ajoelhar se você não se mover. é Né? verdade. Então, porque assim, Deus ajuda todo mundo, independente de religião, ou qualquer crença que alguém possa ter. Mas eu acho que você tem que estar ali disposto a fazer isso. E quem entende que, né, nós tratamos no curso sobre férias, e eu tinha um pouquinho ainda, eu imaginava assim, mas, puxa vida, o pessoal vai falar só de descanso, de iate, de coisa, mas qual que é o sentido disso? Né? Eu digo para você que eu estou tentando organizar que eu vou fazer uma reunião com meus colaboradores, talvez na praia, os gestores. E um grande conhecido meu, um grande empresário fazia isso. Ele pegava o seu gestor e levava para um barco, ou algum lugar, ia para a praia, e nós, inocente, dizíamos, pô, esse cara tá, alguma coisa está fazendo. Onde já se viu, em vez de ficar aqui trabalhando, está lá no cruzeiro, lá com o pessoal, bebendo e tal. Cara, e esse cara tem um resultado fenomenal. Lógico que cada atividade é uma, mas é só para sintetizar que o tirar férias, mais do que você se divertir e ir num lugar paradisíaco e tal, tirar uma foto, talvez seja a reciclagem da nossa mente. Descanso, cada um acha da forma que descansa, né? E eu só estou aguardando conseguir essa oportunidade de fazer com maior frequência, né? Eu já faço isso, hoje eu já desligo o celular, à noite o meu celular, só alguma coisa de emergência, né, de alguém que faleceu, alguma coisa me liga, mas não, a minha equipe está tocando o barco. Pode não estar perfeita, pode ter muita coisa ainda para corrigir, mas eu estou aqui para elas serem corrigidas, e o maior corrigido numa história muitas vezes tem que ser a gente. É É deixar, verdade. preparar eles, né, preparar para o que você quer, porque existem regras de uma empresa, mas o fundamental é que essa empresa tem que ter a visão que eu quero que ela tenha. Né? Por exemplo, tem empresa que cordialmente é educado você falar bom dia para todo mundo. Mas eu, na minha concepção, eu tenho que ter um bom dia e está tudo bem. Né? Tem que ter um complemento diferencial. Por exemplo, eu não tenho o recurso financeiro para fazer grandes, como é que se diz, grande marketing da minha marca, mas aquele que eu estou atendendo, eu tenho que atender bem. O melhor vendedor que eu posso ter é o meu cliente bem atendido e o meu colaborador lá na ponta. Né? E eu não é que eu demorei, eu acredito que eu tenha demorado para pôr isso em prática. Né? E às vezes você dá uma sumida de cena, o pessoal fala, meu Deus, ele saiu, ele não está mais com a gente, não vai fazer... Não, mas eu estou trabalhando para ter algo melhor. Porque às vezes as pessoas atendem melhor do que eu próprio.
Mas você sempre vai ter Seu aquele um que quer empregado falar. faz melhor do que você. Eu sempre digo isso. Seu empregado faz melhor do que você só precisa deixar ele fazer, né? E parar de ser o Branca de Neve. Isso. Então, não é fácil, realmente, eu entendo que não é fácil, para mim não foi fácil ter essa consciência e eu acredito que o processo ainda é longo, né? Mas se você der um passo de cada vez, de organizando isso, vai ter um resultado. É como aquelas coisas, não tem como dar certo quando o princípio está correto, né? Então, assim, se você vai ganhar dinheiro, aí é outra história. Mas se você chegar em casa e tiver a confiança de que a equipe está fazendo aquilo ali, que você, se você não acertou 100% ainda nas contratações, mas tente trabalhar, tente melhorar e ainda se dê a oportunidade dessas pessoas mostrarem o seu verdadeiro valor, o que elas sentem. Então, eu acho que a gente, acho não, hoje eu assevero para você que buscar esse conhecimento é importante por conta disso. Eu acho que eu aprendo muito mais que eles, né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil hoje, como eu já falei aqui, todo segmento teve sua forma de afetar, né? Na pandemia aí, e os desafios de mercado que vêm, né? Mas tem que procurar sementinha boa, porque senão não adianta. Olha, o presidente falou besteira, o outro pode voltar. Cara, não adianta. Pode estar quem for lá em cima, mas o seu negócio é a única oportunidade que tem de você te cuidar. O negócio é como a família. Da minha casa cuido eu, né? Como diz assim, né? O ditado, né? Então, acontece aquilo que eu deixo acontecer. Como que eu vou falar assim, ó, né? Como que eu vou chegar para o meu cliente e dizer assim, olha, mas foi o seu João que deixou alguém entrar sem autorização. Não existe seu João no contrato cliente-empresa. Existe a empresa e o cliente, né? O seu João está ali, ele é um instrumento que você tem que preparar bem. Não tem outra forma. Então, essa é uma das respostas que eu mais dou no direct do Instagram, né? O pessoal fala, porque meu empregado fez isso, não sei o que eu tenho que fazer? Eu falei, isso é caso de justa causa. Aí a pessoa se anima, é mesmo? Do dono da empresa. Ele não está habilitado a ser dono de empresa, é justa causa no dono. Porque o dono precisa realmente dirigir a tua empresa, essa é a ideia. Para mim é super importante como estava a sua vida 6 meses antes, né? Quando você me conheceu, que você falou assim, não, eu vou fazer esse programa. E agora, quais são as mudanças que você percebeu antes e depois? Eu cheguei a assistir, a ouvir as suas aulas no percurso de uma viagem de carro, que eu só ouvia, estava lá no som, estava ouvindo. Eu entendo, Carmen, que esse processo de aprendizado, ele é duradouro, ele é frequente, não tem como, né? E hoje eu consigo ter uma real noção de dirigir um pouco mais energia aonde precisa. Essa formalização, essa compreensão de que há que se formalizar as coisas, de que você tem que, por mais que você não concorde, você tem que pôr em prática o processo. E há 6 meses atrás eu tinha uma dúvida, eu ainda carregava comigo que, se eu quero bem feito, eu tenho que fazer. Pô, mas como é que eu vou atender 70, 60 clientes? E se todo mundo chamar na mesma vez, né? Não é mesmo? E eu lembro de uma coisa que você disse para mim, quando eu fiz uma pergunta, o seguinte, mas, poxa, eu tenho que sair da minha empresa, então? Aquele detalhe, olha, deixa eu fazer, Não, você tem que sair da operação da empresa. E não é que você vai abandonar a operação. Eu disse para você, falei, Carmen, mas os clientes estão ligados a mim, a figura minha, do meu sócio aqui, como é que a gente não vai dar a cara? Né? E aí você me disse o seguinte, mas em qual momento você disse que a sua cara não tinha que aparecer? Né? Porque o que acontece? As empresas são construídas, cada um no seu molde. A empresa não é um simples CNPJ que você criou lá, o contador colocou, você começa a pagar imposto e pagar salário. Não, elas têm suas caras. Cada um, e a nossa talvez seja dos modelos mais difíceis de se administrar,
porque tem a cara de dono, porque nasceu de alguém que tinha 0 ou menos 10, né? E ela foi começando, foi batalhando, foi tratando diretamente com o cliente, com o funcionário. Então, você pega essa visão, essa ideia de que o Márcio, o fulano, o ciclano representa a empresa, sem ele não existe. Mas você não precisa estar lá no front, né? Eu sempre brinco que nós temos aí uma colocação que diz o seguinte: você já viu o treinador jogar? Depois que virou treinador, eu só vejo no treinamento. Então, o que eu procuro fazer? Agora, presente, estando presente na empresa, ainda boa parte, né? Estando aqui para o funcionário bater na porta, tirar dúvida ainda, mas não, a coisa está caminhando. Às vezes eu acordo de manhã, estou lá no WhatsApp e já vejo os incêndios, né? Aí fala, será que eu vou... Aqui eu tenho que intervir, aqui pode dar um problema. Mas eu sou mais uma sugestão para eles. Eu aprendi a dizer o seguinte, pessoal, e se você for por esse caminho? Será que não dá para colocar o fulano aqui, não daria mais certo? Porque senão eu viro o chefe. Faz isso, faz aquilo, né? E é muito feio isso quando você começa a intervir demais, né? E principalmente na frente dos outros, né? Então, chamo, converso. Tem situações que, às vezes, talvez eu falaria muito mais prático com o colaborador lá, mas eu trago assim, olha, você vai ter que tratar com o gerente ali, né? Ah, não, mas eu fui contratado por você e o gerente está ali. Não, mas ele é a peça agora. Mas qual que é o problema? Se tiver algum outro problema, eu posso até te ajudar. Mas é ele o responsável. Né? Até hoje eu tive uma conversa com o meu gerente e digo o seguinte, olha, vamos corrigir isso daqui, porque senão toda vez eu tiver que intervir, eu corto você. E eu não quero fazer isso. Né? Eu poderia falar assim, olha, não, o meu gerente não resolve nada, eu vou fazer. Aí eu estaria chamando ele de competente ou eu que coloquei ele para fazer alguma coisa e não deixo? Né? Pois é. Então, Às vezes a gente até contrata gente boa e depois não deixa trabalhar, né? Não deixa trabalhar. Então, assim, eu aprendi nesses últimos 6 meses, eu acho que mais me conhecer, Carmen, do que o próprio processo que tem que ser feito. Porque o processo lá eu vou buscar ainda na plataforma, você vai deixar lá até setembro, né? E aí a gente vai, aquelas planilhas, aquelas colocações, aqueles modelos de documento, vamos ajustar, vamos arrumar, vamos trazer para a nossa realidade. Eu não tenho uma mentalidade que, não, eu tenho o meu, é isso daqui, pronto. Não tenho a cabeça fechada a tal ponto. Mas o que eu descobri foi que, do meu negócio, eu tenho que cuidar. Não adianta, eu posso pagar 1.000 pessoas, mas eu tenho que ver. Não adianta eu ter um sistema que me dá um relatório maravilhoso para ninguém olhar. De que adianta? É muito mais fácil eu ligar para a menina do financeiro e falar, fulano, quanto a gente vai faturar aqui do dia 1 ao dia 5? E eu ainda faço muito isso, viu? Então, não, mas está lá no sistema lançado. Vou lá e tal. Olha aqui, qual que está a quantidade de atestado aqui? RH, você tem um sistema lá, vamos olhar. Eu olho, o sistema está certo isso daqui. Vamos olhar, vamos deixar as pessoas executarem como você ensina. Ensina, é aquele detalhe que eu sempre cobro o seguinte, para a gente cobrar, eu tenho que ensinar. Não adianta. E aí, o que faz hoje? Ó, te orientei aqui que na parede branca se usa uma esponja mágica para não tirar tinta. Tá certo? Assina aqui, então, que você recebeu essa orientação, que se você fizer de forma errada, eu já vou para o segundo passo. Né? Aí, não, se eu não fizer isso, mas de novo manchou aqui, mas eu tinha falado. Pois é, você tinha falado, mas eu falado, esquece. Uhum. E o documentado, a pessoa já sabe que você tem um documento, e isso te entrega poder. É o poder do empresário, pessoa que falou é o assim para documento. mim. A pessoa falou assim, mas quanto de papel você vai gastar? Quanto for necessário. For necessário. Me perdoe, Amazônia. Né? Mas se eu tiver, a hora que o processo estiver bem definido, eu não vou precisar mais usar. Né? Então é assim, e que se você consegue fazer que as pessoas entendam, não é perseguir ninguém, é simplesmente defender e continuar tendo a possibilidade de manter essas pessoas aqui dentro.
Com né? certeza, mudar Porque essa cultura, né, de que mudar essa advertência, cultura perseguição, tal, não, é só um documento e é é seu só o dever documento que de você usar está esse fazendo. documento. E eu vou dizer para você, Carmen, as pessoas anseiam por isso, tá? O Elas colaborador querem anseia uma por isso. empresa organizada, né? Os colaboradores anseiam que você tenha um manual de regras. Por exemplo, quando a gente assume um posto novo, que não tem nada definido, então Deus nos acuda. Então vamos fazer o quê? Olha, eu tenho regras gerais, uma determinada situação que você aplica. A hora que chegar específico, a gente implementa. Eu vejo meus funcionários cobrando, às vezes, aqui, a administração, eu estou aqui nesse lugar, mas como é que faz isso? Libera, não libera? Né? E eu achei muito bacana que teve uma funcionária que esses dias cobrou, ela cobrou de uma maneira bem enfática, falou, viu, como é que é a regra daqui? O que eu vou fazer aqui? Né? Aí algumas pessoas falaram, pô, mas a pessoa é folgada. Não, eu falei, não, não é folgada. Ela está defendendo o trabalho dela, porque se ela fizer errado lá, vão reclamar. Né? Então, as pessoas precisam entender que nós temos responsabilidade e vamos ser cobrados por isso. E a relação, ela é profissional. Não pode ser de forma diferente. É Né? verdade. É verdade. Embora a gente Mas esteja me lidando diga com uma pessoas. coisa, pelo menos você tem mais lucro e resultado, mais tempo livre, alguma, além de estar tudo mais organizado, isso está gerando mais tempo livre para você poder fazer a empresa crescer ou cuidar dele do jeito que você quiser, ou não? Olha, eu diria para você que eu não tô tendo um resultado financeiro, mas não por conta da organização, por conta de tudo que já passou. Mas se eu disser para você que a cada mês eu tenho lá 10, 15% de aumento de faturamento, né? Então, ou seja, eu tenho mais tempo sim que eu vou começar, já comecei isso desde o mês passado, eu estou mais próximo do meu cliente e do meu colaborador. Isso não significa que eu tenho que estar lá abraçando ele todos os dias, mas olhando o que está acontecendo. E hoje, no meu segmento, tenho 10, 12% ao mês de crescimento. Ele não tem um resultado líquido positivo, porque a gente vem arrastando uma despesa da pandemia muito grande. Mas tenho sim, tenho tido mais tempo de pensar, tenho mais tido tempo de enfrentar esses desafios que vêm aí, porque vai ser desafiador, e eu entendo que o Brasil é um país que ele está no rumo certo. O empresário precisa confiar que o país está no rumo certo. Não interessa se é fulano ou ciclano que está lá na presidência ou no Congresso, nada disso, se nós estivermos no caminho certo. Nós tivermos, assim, a ideia de que eu cuido da minha casa, eu cuido do meu negócio, a gente fica cada vez menos dependente dos intempéries da política. Né? Então, eu acredito nisso. Talvez eu esteja falando besteira aqui, mas é a minha concepção de brasileiro. Né? O país nosso vai dar certo. O país nosso já deu certo porque é um país com uma diversidade de raças,